Olá, queridas mulheres, sejam bem-vindas ao Café com as Emoções, o podcast da Casa da Vida, onde a gente fala sobre equilíbrio emocional especificamente para mulheres. O formato que eu pensei que vai ficar mais acessível de todas nós escutarmos é que eu faça um episódio com uma convidada de meia hora, onde eu deixo mais essa convidada falar e que num segundo episódio, também de meia hora, eu consiga trazer mais sobre o que eu penso, o que eu estudo e aprofundar algumas reflexões sobre a minha perspectiva. Eu achei assim melhor, mas eu quero muito te ouvir. Então, vai lá no Instagram da Casa da Vida e conta pra mim se esse tipo de formato faz sentido pra você ou se você prefere um episódio só, maior, onde o convidado fala, eu falo e a gente deixa isso mais comprido. A percepção que eu tenho é que nós, mulheres modernas, estamos com pouco tempo. Então, talvez a gente consiga se organizar melhor, com episódios mais curtos, e eu também não atravesse tanto a fala dessas outras mulheres, para que elas possam falar com calma, com cuidado, mas que eu também tenha esse espaço de contribuição depois com vocês. Sejam muito bem-vindas, prepare seu café e vamos seguir a nossa reflexão agora sobre conversas difíceis. No nosso episódio anterior, eu conversei com a Mariana Bife, a minha sócia, amiga, psicóloga, mestra e doutora em psicologia clínica, e a gente falou sobre a importância da gente conseguir ter conversas difíceis, mas principalmente o que isso diz sobre nós. E agora eu vou aprofundar um pouco mais sobre esse tema. O que eu quero te trazer é que, se você nasceu numa casa, se a sua família tem poucas conversas difíceis, se você aprendeu a não falar sobre o que incomoda, se você aprendeu a não expor muito o que você pensa, ou fica quieta, menina, porque quem manda aqui sou eu, provavelmente para você vai ser mais difícil de ter uma conversa desafiadora. Aqui na clínica a gente acompanha todas as semanas, homens e mulheres, tá? Mas a gente tá aqui voltando mais para a questão do feminino. Muitas mulheres com dificuldade de ter conversa com suas amigas, com seus parceiros, porque não sabem como fazer. Porque se você pensar comigo, se a sua mãe não senta com você e fala, filha, eu preciso falar um negócio que tá me incomodando. Se o seu pai e a sua mãe não faziam isso, se os seus irmãos não faziam isso, como é que você vai saber fazer, né? Não tem como a gente nascer já sabendo essas coisas. Então, famílias que principalmente não têm tanto contato, tanta familiaridade com a emoção da raiva e da tristeza, chateação, desconforto, se a sua família é aquela que fica quietinha, que vai dar tudo certo, ou não vai ficar com raiva. Isso é coisa de menina feia. Provavelmente vai ser mais difícil de você falar do seu desconforto e da sua raiva. Então, a primeira coisa que eu vou convidar você para fazer é pensar. Dentro das principais emoções, famílias de emoções que regem o ser humano, de acordo com a pesquisa do Paul Ekman, raiva, tristeza, medo, desgosto e alegria. Tem surpresa também, mas eu não vou colocar agora. Dentro dessas principais emoções, qual que era a mais difícil de você expressar quando você era criança? As famílias das pessoas corajosas, lutadoras, que têm que encarar os leões na vida, costumam ser famílias que conseguem se irritar mais. Então, se você vê seu pai falar com raiva, sua mãe falar com raiva, a gente meio que vai aprendendo a lidar com a raiva e ela não se torna tão assustadora. Mas tem pessoas que, se você fala um pouquinho sobre o seu desconforto, e nem é de um jeito bravo, de um jeito agressivo, é só falar, fulana, nós vamos ter que conversar, porque do jeito que as coisas estão, não tá fazendo sentido pra mim. Só uma conversa assim já pode desestabilizar essa outra pessoa. Por quê? Provavelmente, na infância dessa pessoa e na família dessa pessoa, não se fala sobre desconfortos. Em época de final de ano, em época de aniversário, que uma família vai na casa da família do outro, a gente consegue perceber um pouco mais sobre como são as relações, né? Como uma pessoa às vezes está super triste e não conta para a mãe, não conta para o irmão, porque nunca existiu isso. Família nunca foi de falar. Então, a gente fala assim na psicologia que essa pessoa não tem esse repertório. Porém, tudo bem, estávamos todos lá, sendo crianças, felizes ou infelizes, com dificuldades e com alegrias, e a gente não tem muita opção a não ser ficar dentro dessa família, né? Porque a gente, como crianças, a gente tem que sobreviver e a gente faz isso bem, que bom que a gente fez,
E a gente vai aprender a viver dentro das regras daquela família. Se é uma família que não pode ficar com raiva, a gente vai aprender a não ficar com raiva. Se é uma família que não pode chorar, a gente não vai chorar, porque a gente vai sobreviver. Mas, olha que maravilha, não temos mais 7 anos. Temos 20, 30, 40, 50, 60 anos. E agora, mais velhas, a gente pode começar a correr atrás desse repertório. A gente pode começar a olhar para quais foram os gaps, os buracos, os hiatos que ficaram dentro de nós mesmas para a gente começar a investir e ganhar um pouco mais de repertório. Porque não é para você ficar quieta quando tem algo te incomodando. Não é para você engolir o choro se você está profundamente chateada com alguém. Não é para você deixar de falar quando algo te faz sentir extremamente desgostosa e você não quer continuar naquela situação, naquela relação, naquela conversa. Isso faz com que a gente fique se sentindo mal e, como a Mariana trouxe até aqui na nossa conversa, às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa boa, a gente acha que a gente está dando um jeito na situação, entre aspas, deixando para lá. Mas isso aqui vai voltar depois com muito mais raiva, vai voltar com muito mais intensidade, ou a gente pode deprimir e ficar ansiosas. Então, minhas queridas, basicamente, o meu convite aqui no nosso episódio de hoje é nós olharmos para as nossas dificuldades de termos conversas difíceis como grandes reflexos das nossas emoções mais profundas. Então, eu vou dar exemplos para você que eu trouxe aqui da minha mente. Se você vai conversar com alguém e essa pessoa começa a falar coisas pra você que, eu me senti muito mal com o que você fez, eu não gostei de tal coisa que você falou, eu fiquei pensando naquilo, o que significa aquilo outro. Quando você escuta essa outra pessoa e começa a sentir medo, a gente tem que olhar de por que você tá com medo? Por que o que essa pessoa falou te desespera? Por que o que essa pessoa falou te desestabiliza? Afinal, o outro só está falando do outro. Ele não necessariamente está falando de nós. Isso é uma coisa tão importante que eu queria que vocês entendessem. E eu estava conversando com a minha irmã, que é da área da saúde também, e eu falei para ela assim, Paula, eu não gostei do jeito que você falou comigo, o negócio de trabalho, porque você me mandou uma mensagem, eu parei um tempo para responder, para te ajudar e tal, e depois você não me respondeu mais. Eu me senti um pouco boba, porque eu queria que você tivesse me respondido. E aí a minha irmã falou assim, mas você também não me responde. Mas você também, quando eu falo com você no WhatsApp, você não se comunica bem comigo. Minha irmã já começou numa outra pira, de um outro desconforto dela. E aí ela falou assim, você tá falando que parece que eu não tô nem aí pra você. E é sobre essa frase que eu quero falar pra vocês. Quando eu digo a ela, olha, eu não gosto quando você faz isso, ela pode escutar. Ela está falando que eu não estou nem aí pra ela. E essa foi uma interpretação da mente da minha irmã. Só que e eu adoro minha irmã, tá? Eu amo minha irmã, a gente se dá super bem. Inclusive, eu tô trazendo aqui o exemplo dela, porque eu sei que ela vai achar super tranquilo. Quem sabe um dia ela até vem aqui conversar com a gente. Mas eu trouxe pra ela assim, olha, eu não estou falando isso. Eu não estou falando que você não tá nunca nem aí pra mim. O que eu falei foi que eu não gostei disso especificamente. Se você quiser conversar sobre a forma como eu me comunico no WhatsApp, se você quiser trazer pra mim coisas que você não tá gostando que eu fiz, a gente pode conversar sobre isso. Mas agora eu tô falando especificamente disso aqui que aconteceu. Você conseguiu me entender? Então, o que eu fiz nesse momento? Eu consegui não me misturar no desconforto dela. E é claro que depois a gente conversou sobre o desconforto dela. Mas, no geral, o que acontece? O outro fica desconfortável, e aí ele começa a se defender, e a gente vai começar a se defender dessa defesa do outro, e aí a conversa vai para um lugar que não é o lugar onde cada um se responsabiliza pelo que está sentindo. Quando eu digo, eu me senti desconfortável, eu não estou dizendo a ela, você está errada, o que você fez é ridículo, o que você fez você não está nem aí para mim. O que eu disse eu, Luísa, porque eu percebo isso em mim, eu me sinto uma pessoa, às vezes, disponível demais. Então, alguém me chama para uma conversa, alguém não tá bem, não tá legal. Eu me sinto uma pessoa disponível porque eu respondo. E aí, às vezes, essa pessoa não me responde de volta e isso não me agrada. Porque muitas vezes eu paro o que eu tô fazendo para dar um respaldo e depois outra pessoa some e eu não gosto.
Então eu só estava comunicando isso para ela. Não estava falando que ela é uma má pessoa, algo nesse sentido. Só que quando a gente vai ter uma conversa difícil, nós fazemos muitas interpretações. Ah, então, porque o fulano falou, basicamente isso. Falou que eu não presto, falou que tudo que eu penso é errado, falou. E às vezes a pessoa não falou isso. Às vezes o que a pessoa falou é: eu não concordo com o que você está falando. Eu não penso assim. Ah, eu não vejo dessa forma. Preciso pensar sobre isso. Eu acho que não foi muito bem que aconteceu. Não foi muito assim que aconteceu. Só que se a gente faz a interpretação da fala do outro, porque pegou num lugar difícil para nós, a conversa degringola. Então eu te convido para pensar. Quando você vai ter uma conversa desafiadora, você ter muita clareza. Qual que é o seu objetivo com essa conversa? Você quer só se comunicar com a outra pessoa? Você quer só falar? Você quer se sentir ouvida? Você quer também escutar o outro? Porque às vezes tem isso, né? A gente só quer falar e não quer escutar. Às vezes a gente pode ter a intenção de gostaria de chegar numa solução sobre o problema X, e aí a gente tem que comunicar isso para o outro. Porque às vezes, isso é bem comum em casais heterossexuais, onde a mulher quer falar. Ela quer falar sobre o que ela está sentindo. Ela quer falar sobre a angústia dela. E aí vem o homem e fica dando um monte de solução. E aí essa mulher já fica com raiva dentro dela e fala: não vou falar mais nada pra esse cara, ele não sabe o que eu tô sentindo. Não sabe. Mas é difícil para ela falar assim: olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu hoje comigo no trabalho e eu queria só que você escutasse. Eu não queria que você desse solução, não queria nada. Eu queria só que você me ouvisse. Você consegue? Eu não sei se o parceiro consegue ou não. Mas fica um pedido claro de uma conversa. Ou quando você quer comunicar para o seu parceiro que para você é muito importante, que ele só te escute, e você percebe que ele vem com falas mais intrusivas e resolutivas e não é isso que você quer. É diferente você chegar para ele e falar assim: você nunca me escuta, você só quer falar, do que você falar assim: ó, beleza, eu te escutei, mas posso te falar? Nesse momento eu só queria falar. Você consegue me escutar? A gente também pode ter cuidado e podemos sim lapidar com a comunicação não violenta, que eu adoro, que é uma técnica que a gente não precisa ficar engessado, mas quando você estuda sobre comunicação não violenta, você vai entendendo quanto a nossa própria fala é violenta. Porque quando às vezes a gente vai fazer o curso ou vai ler o livro do Marshall Rosenberg e a gente só fica pensando nas outras pessoas. Nossa, meu pai, nossa, minha mãe, nossa, meu marido, nossa, meu irmão. A gente pensa nos outros, nós somos assim, né? Os mestres da boa comunicação. E não é verdade. A nossa fala também é violenta. E não é porque você não é grosseira ou agressiva que a sua fala não é violenta. Porque às vezes pode até ser uma coisa assim: ai, amor, isso aí não é nada. Então a pessoa traz para você algo que ela tá sofrendo, ela tá ali angustiada, e aí você faz um comentário assim, tirando total a possibilidade dela se expressar. A comunicação não violenta nos convida a falar não sobre quem o outro é, mas sobre como a gente está se sentindo. Então, ao invés de você trazer assim para uma amiga sua: nossa, toda vez que eu te chamo para sair, você não vai. Toda vez que eu falo pra você pra gente fazer uma coisa diferente, você não topa. Isso aí já cria muita barreira, né? Porque é difícil a gente falar isso toda vez, sempre, nunca. Você nunca vem aqui em casa. Aí vai se tornar uma discussão sobre quantas vezes a pessoa foi ou não foi na sua casa. É diferente de você chegar e falar: viu, eu tô com saudade. Os últimos 2 convites que eu fiz pra você, você negou. Você não pode vir aqui esse mês? Quero muito falar com você. Então, a forma como a gente se comunica vai transformar o tipo de conversa que você vai ter, se vai ser desafiador ou não. Porém, por favor, dê um passo para trás e não se misture com o que o outro está falando sobre ele. Tente também, numa conversa, não ficar assim: só estou esperando essa pessoa terminar de falar para eu poder falar. Tente escutar, como eu estava contando para vocês aqui na conversa que eu tive com a Má. Várias coisas que a Má estava falando, eu discordava. Ela ficou um tempão falando e eu pensando: gente, eu sim, tô vivendo outra situação, eu não tô vivendo isso que ela tá falando. Mas deixa eu terminar de ouvir, para eu entender qual é o raciocínio dela, até porque eu quero conhecê-la mais. Eu quero entender mais sobre como ela funciona, até para eu saber até que ponto eu posso ir, até que ponto eu preciso recuar, como é que essa relação aqui vai poder acontecer, tendo em vista que eu quero que essa relação continue. E essa é uma coisa que eu gostaria que você pensasse. Se essa pessoa que você está pensando de talvez ter uma conversa desafiadora, se essa é uma pessoa que você quer manter a relação. Porque muito provavelmente, eu acho que a resposta é sim. Quando a gente tem muita dificuldade de: nossa, preciso falar com essa pessoa, preciso me expressar. Se for uma pessoa que você
preza muito, que você ama, que você tem uma relação que você quer continuar aprofundando, provavelmente é uma conversa que vai ser importante de você ter. E pode ser que essa conversa seja difícil. Agora, se é uma relação que você não faz muita questão, aí não sei se você vai super ficar tendo várias conversas. Mas se é uma relação que você preza, então é importante a gente sustentar esse desconforto. As relações não são muito fáceis, tá, gente? Tem uma médica teórica, ela é escritora, ela chama Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela trabalha com morte, talvez vocês já tenham conversado com ela. Já tenham lido, né, sobre ela, já tenham escutado. Ela fala que quando uma pessoa morre, vem muitas emoções contraditórias. Tem pessoas que morrem, a gente sente tristeza e alívio ao mesmo tempo. Assim como quando uma pessoa nasce, a gente sente muita alegria e também muito cansaço e às vezes até tristezas. Então, o ser humano, ele é complexo desde o dia que ele nasce até o dia que ele morre. As relações são complexas desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Tem muita coisa que permeia uma relação. Se a gente ficar com a idealização de que amizades, amores, relacionamento entre familiares, relacionamento entre colegas de trabalho, todas essas relações têm que ser sempre límpidas, cintilantes e fluidas, eu acho que daí já não seria muito esse planeta, né? Eu acho que no planeta Terra nós temos matéria, né? Nós temos horário, nós temos impostos a pagar. É natural que a gente acabe sentindo desconfortos. E eu não estou falando para engolir desconfortos e não falar sobre eles. O que eu estou falando é para a gente naturalizar que em relações entre seres humanos, teremos desafios. E é muito mais inteligente a gente aprender a lidar com eles do que a gente cortar as relações que começam a ficar difíceis e aí a gente fica sozinho. Até porque as relações começam a ficar mais difíceis conforme a gente vai aprofundando, né? Quem nunca ficou apaixonado achando que tinha achado a alma gêmea, amor da vida, e aí foi morar junto e pensar, meu Deus, não acredito que essa pessoa não pendura a toalha. Então, as relações, conforme elas vão se aprofundando, elas vão se complexificando. E aí vai ser muito mais inteligente a gente conseguir falar sobre elas. Há muitos anos atrás, eu fiz um atendimento de um homem, eu lembro dele até hoje, que a família dele era uma família que não conversava. Era uma família, tinha um pai bem rígido, né, um pouco violento. Eu acho que não era pouco, acho que era bastante violento. E ele amava jogar futebol. Um menininho, amava jogar futebol. E ele ganhou uma chuteira de alguém que era uma tia, uma madrinha, algo assim. E era o momento que ele ia sair assim da casa dele e ele relaxava, porque não tinha atenção, ele era bom de bola, ele se sentia super bem. E aí o time foi exigindo cada vez mais dele, ele foi precisando ficar cada vez mais disponível ali para o futebol. E alguém da família dele, que ele entende que foi ou o pai ou a mãe, pegaram a chuteira e sumiram com a chuteira. E a chuteira sumiu. E ninguém falou sobre isso. Não teve uma conversa sobre isso. Isso assim, acho que ele devia ter uns 60 anos na terapia, uns 55 anos, isso deve ter acontecido quando ele tinha 7. Esse não dito é um grande exemplo de várias outras coisas na vida dele que não foram ditas. E eu achava tão interessante que eu trabalhava num consultório desses que tem calçada recuada e estacionamento na calçada do consultório. E ele nunca estacionava lá, porque ele não queria incomodar, não queria pegar o lugar de alguém, como se ele não pudesse ocupar aquele lugar, literalmente. E ele levava o próprio lenço de papel, não usava o lenço de papel na sala, e não jogava o lenço de papel no lixo. Ele guardava e ia jogar na casa dele. Como se ele não pudesse gerar nenhum desconforto. Eu não posso sujar o lixo, eu não posso usar o papel, eu não posso estacionar. Então, esse mesmo menino que aprendeu que, assim, aqui, ó, ninguém vai falar de desconforto, ele aprendeu a não incomodar. E aí, o trabalho terapêutico com ele foi dele conseguir, primeiro, perceber o que ele sentia, conseguir perceber que ele sentia raiva, que ele sentia desconforto, que ele sentia medo, para que depois ele conseguisse pensar em expressar os sentimentos dele. Então, é claro, né, que a educação que a gente teve vai ter a ver com a pessoa que a gente é, como eu estava falando no início. Mas agora a gente vai ter que pensar o que a gente vai querer fazer com isso, né? Se a gente vai continuar reproduzindo padrões que não nos fazem bem ou que se a gente vai correr atrás do prejuízo.
A gente vai ter que aprender a lidar com as nossas emoções, porque senão a gente vai poder se embananar nas conversas. Se eu não sei o que eu tô sentindo, mas a gente fala, né? Nossa, a gente fala tanta besteira. Quando a gente tá sentindo mal, a gente fala umas coisas que depois dá até vergonha da gente mesmo, né? Nossa, não acredito que eu falei isso. Nossa, não acredito que eu vacilei nessa situação. Então, é importante que a gente tenha clareza do que a gente tá sentindo para que a gente consiga comunicar. Quando alguém fala assim pra você, eu jamais esperava que você fizesse isso. Essa pessoa, ela tá dizendo, eu jamais esperava que você fizesse isso. Essa pessoa não tá dizendo, nossa, você é inútil, você é uma pessoa horrível, você é uma pessoa que não me escuta. Ela só está falando sobre a expectativa dela. Então, tente não se misturar. Tente deixar para o outro o que é do outro. Quando uma pessoa fala alguma coisa que ela pensa, muito provavelmente essa pessoa pode ser ou pode não ser compatível com o seu sistema de crenças e princípios. Por exemplo, uma pessoa que ela não quebra nenhuma regra. Pensa comigo, você tem lá o amigo João. O João, ele não quebra nenhuma regra. Ele não estaciona num lugar proibido, ele paga todos os impostos em dia, ele não quebra regras. Se você quebrou uma regra junto com o João, é óbvio que ele vai sentir desconforto. É óbvio que ele vai falar sobre o descontentamento dele. Mas olha que interessante, eu quero muito que você preste atenção nisso aqui. Pode ser que você seja uma pessoa que quebre algumas regras. Pode ser que você seja uma pessoa que, sei lá, vamos pensar, paga para ir 4 dias na fisioterapia e só vai 3 dias. Porque se você pagou 4, você pode sentir que você tem liberdade para ir ou não nos 4. O João jamais vai pagar 4 e 3. Se o João pagou 4, o João vai 4. E aí, se vocês forem ter uma discussão sobre o que devemos fazer com, sei lá, a nossa aula em dupla de Pilates, o que devemos fazer com o nosso filho, o que devemos fazer com a nossa casa, é óbvio que vocês vão discordar. Eu e a Mari, por exemplo, nós somos muito parecidas em algumas questões e nós somos muito diferentes em outras questões. Mas eu não fico esperando que ela pense como eu. E acho que eu até gostaria, né? Tem várias coisas que seriam mais facilitadas. Assim como meu marido, assim como meus pais. E a Má também gostaria que eu não desse tanto trabalho para ela em algumas situações. Mas ela sabe quem eu sou. E eu sei quem ela é. E não é por isso que a gente vai ficar perdendo tempo convencendo a outra de que, na verdade, deveria ser desse outro jeito. A gente vai falar nosso ponto de vista. Porque nós vamos precisar naturalizar um fato. Que nós vamos discordar. Todos nós. A pessoa que você mais ama na sua vida, ela vai ter pensamentos que você vai achar horríveis, péssimos. E mesmo assim, ela pode continuar sendo uma boa pessoa. Porque senão, de novo, gente, a gente vai cair nessa idealização de que o marido tem que ser igualzinho a gente, o pai tem que ser igualzinho a gente, a amiga tem que ser igualzinho a gente. Eu tenho grandes amigas que eu amo, assim, de todo o meu coração, que elas têm ideias, pensamentos e atitudes que eu acho zoadas. Eu não acho legais. Não faria, não gosto. Pega num ponto da minha crença de vida que é muito incompatível com aquilo que eu penso. Mas tá tudo bem. Isso não significa que eu vou concordar, não significa que eu vou compactuar. Mas ela ainda assim pode ser uma boa pessoa e a gente pode discordar. A gente pode falar sobre isso. Você tem uma amiga que sempre atrasa e você nunca atrasa. Vocês sabem que isso não existe, né? Sempre e nunca. Mas uma amiga que atrasa bastante, você atrasa muito pouco. Você pode falar pra ela, amiga, você sabe como que eu sou em relação a atraso, né? Vamos combinar o horário que você vai conseguir chegar? Porque daí, você vai sossegada, eu vou sossegada. A gente conseguir falar também sobre as nossas diferenças é amadurecimento. E aí eu vou deixar com vocês, pra gente ir concluindo, algumas dicas pra você se perguntar, pra você treinar aí antes de ter conversas difíceis. Primeiro, é você perguntar pra si mesma, como eu te coloquei, se essa relação é importante pra você. Se essa relação for muito importante pra você, provavelmente é uma conversa que vale a pena. Ter o seu objetivo claro é essencial. Você quer só bater boca ou você realmente quer chegar em algum acordo? Se você puder, faça uma respiração que seja um relaxamento antes da conversa.
Coloque a sua intenção na conversa, na sua mente, respire e chame o outro para a conversa. Porém, número 4, pode ser que essa pessoa esteja disponível ou não, né? Então você vai ter que perguntar, é uma boa hora para a gente conversar? Podemos conversar no final dessa semana? Cuide da sua fala. Tente não ser agressiva, tente ser mais compreensiva e compassiva, mas não deixe de ser firme. E aí, pessoal, não perca tanto tempo provando um ponto. Foque mais em expressar como você se sente. Isso é importante pra mim, isso não é importante pra mim, eu funciono desse jeito, eu penso desse jeito. Não tô tentando te convencer, tá? Só tô tentando falar pra você como eu sou. Começou a ficar muito violenta? Começou a ficar uma fala muito intensa? Faça uma pausa, fala, viu? Vamos tomar uma água. A pessoa toma água, você toma água, depois vocês voltam. Agora, ficou muito agressivo, já foi para um lugar assim de violência muito alta, aí acabou a conversa, melhor retomar num outro momento. Talvez seja importante uma reflexão pós-conversa. E aí pode ser que vocês tenham que retomar alguns pontos e muito provavelmente mais que uma conversa vai ser necessária. Lembre-se, nós somos adultos, nós somos adultas. Conversas difíceis fazem parte do nosso dia a dia. Como psicóloga e alguém que também enfrenta desafios da comunicação, eu entendo que aplicar essas estratégias não é sempre fácil, até porque as emoções passam por nós. Mas cada conversa difícil que a gente tem é uma oportunidade de conhecimento, tanto da gente, quanto conhecer mais o outro que a gente está se relacionando. É super importante que a gente consiga naturalizar esses desconfortos para que a gente tenha conversas mais maduras e eu garanto para você, cada vez fica mais fácil. As pessoas as quais já estão acostumadas com o seu jeito, com quem você é, provavelmente vai ser, por exemplo, eu e a Mari, cada vez é mais fácil da gente ter as nossas conversas. Não significa que é gostoso, tá? Eu prefiro muito mais quando a gente tá numa boa, quando a gente tá tranquilas, quando a gente tá brincando, fazendo piadinha. Mas as conversas difíceis vão acontecer e elas vão ficando cada vez mais fáceis. Eu agradeço muito o seu tempo de estar aqui comigo, me ouvindo, pensando, refletindo. Eu peço que você compartilhe essas reflexões com outras pessoas que podem se beneficiar. Já deixo aqui o meu convite para você, tanto para nos acompanhar no perfil do Instagram da Casa da Vida, quanto também entrar no grupo de equilíbrio emocional para mulheres, onde eu mando áudios bem curtos toda segunda-feira, pensando em temas voltados para o equilíbrio emocional para mulheres. E para você entrar nesse nosso grupo, que já tem mais de 800 mulheres, é só você fazer o seu cadastro lá na nossa página do Instagram. Na foto desse episódio, eu vou querer saber muito como esse episódio te tocou, o que você achou, o que você tem de sugestão, pra gente continuar crescendo e expandindo. Pensa com carinho nessas coisas. Lembra, você pode discordar de mim. Você pode passar um grande filtro e pegar o que faz sentido pra você viver uma vida com mais emoções, mais acolhimento e seguindo mais quem você realmente é. Eu te agradeço o nosso café e nós seguimos juntas numa próxima. Um grande abraço.